a gente não é produtivo, a gente não é competitivo em produzir tudo. O que teria acontecido se a gente tivesse protegido, por exemplo, os fabricantes de carroça brasileiros, os fabricantes de máquinas de escrever? Certamente a sociedade brasileira teria tido perdas significativas, assim como se tentou fazer, aliás, na década de 80, com a lei da informática, que se propôs a proteger, e eu acho muito interessante essa expressão de proteger, protecionismo, porque na verdade não está protegendo o cidadão brasileiro, está protegendo indústrias estabelecidas, e aí, enfim, claro que de acordo com o setor varia o nível de renda, mas o mérito da questão é o mesmo. Não é protecionismo, é exclusivismo. É uma imposição arbitrária de que a gente tenha que aceitar os termos de proteção a setores específicos às custas de toda a sociedade. Obviamente eu me compadeço da situação de produtores rurais, estado afora, Brasil afora, assim como eu me compadeceria da situação de outros setores, como eu citei aqui, por exemplo, o setor da informática nacional, o setor automobilístico nacional, mas a nossa piedade não deve ser a guia de orientação para políticas públicas, especialmente quando ela é orientada somente para alguns grupos específicos. A gente precisa ter mais piedade pelo povo brasileiro e, nesses casos, eu me posiciono sempre a favor do consumidor e nunca a favor de categorias específicas que conseguem, muitas vezes, por meio de lobby, por meio de sua capacidade de arregimentar apoios políticos, conseguem benefícios para si mesmos às custas de toda a população brasileira. É do interesse do cidadão brasileiro pagar mais caro pelo seu leite em pó para manter uma produção local? Isso eu acho que quem tem que decidir é o consumidor. E eu vejo com muitos bons olhos, por exemplo, a possibilidade de termos, de maneira mais destacada nos rótulos das embalagens, a menção a produto brasileiro, produto gaúcho, por que não? O que eu vejo com muito maus olhos, o que eu me oponho, e sempre virei a essa tribuna para me opor, assim como me opus na reunião das lideranças, na semana passada, é a que a gente apoie medidas protecionistas que gerem distorções e mantenham artificialmente setores ativos e vivos na nossa economia, ao mesmo tempo que sirvam de argumento e desincentivo para que a gente se foque em fazer reformas estruturais que ataquem a raiz da questão, a baixa produtividade e os altíssimos custos de produção que muitas vezes inviabilizam artificialmente a produção de diversos setores no Brasil. Mas eu acho que a gente precisa atuar especialmente em atacar o custo Brasil e o custo Rio Grande do Sul, que geram suas distorções e precisam ser abordados de maneira séria, de maneira objetiva, pensando em baratear os custos do produtor e não em encarecer os custos do consumidor, como se propõem a fazer as medidas protecionistas. Muito obrigado.